Estamos aqui começando agora um bate-papo com a equipe da Guardian. Eu sou o João, sou sócio e Private Banker da Guardian. Estou aqui com dois colegas e amigos, o Leonardo e o Arthur. E aqui a gente vai bater um papo sobre investimentos globais e falar sobre diversos assuntos. Uma conversa descontraída para a gente se conhecer melhor junto ao público e para que vocês possam explicar um pouco da história de vocês e do racional de investimentos, tá bom? Leonardo, Maravilha. se apresente aí. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou banker na Guardian também, já há algum tempo. E tem muito tempo que estou no mercado, primeiro como investidor solo, e depois passei para o outro lado do balcão agora. Estou ajudando as pessoas a investir. Bacana. E você, Arthur? Muito prazer, João. Obrigado aí pelo convite. Eu sou planejador financeiro há 5 anos. Minha paixão sempre foi ensinar como mesclar as teorias da escola austríaca ao mundo dos investimentos, né? Quais são as aplicações práticas dos teóricos austríacos ao mundo dos investimentos. E, claro, auxiliar os meus clientes a investir de forma segura, em alinhamento com o perfil, com os objetivos e o cenário econômico que a gente tem pela frente. Legal. E qual a diferença que vocês sentem em investir para vocês e tomar conta da carteira dos clientes? É uma missão bem diferente, né? É uma questão que, né, primeiro que você tem que identificar o perfil de cada um, né? E saber que não é o seu e respeitar muito bem ali o limite de cada um, né? Mas tem muita coisa envolvida também, né? Você tem que, além de números, você tem que conhecer a pessoa. É muito importante você conhecer a pessoa, contexto, né? Até contexto familiar, contexto financeiro, a experiência que a pessoa teve já com investimentos, se tem algum trauma, se tem né, predisposição a risco. É bem diferente. A gente tem que saber dosar bem essa parte. Perfeito. É outro tipo de responsabilidade, né? Você pode fazer a cagada que você quiser com seus investimentos, mas quando você está falando do dinheiro dos outros, aí você tem que ser muito mais responsável, muito mais correto, né, com os investimentos. Então, às vezes na conversa com o cliente eu falo, não, abrindo aqui para você, eu tenho mais da metade do meu patrimônio pessoal investido em Bitcoin. Mas eu tolero esse tipo de risco. Talvez se você tiver investido ter esse tipo de exposição em um ativo de risco como o Bitcoin ou qualquer outro ativo de risco, talvez você não vai ficar tão confortável quanto eu fico. Né? E você tem que investir em alinhamento com as metas, o perfil de risco, o cenário de vida, né? Então, às vezes a pessoa é pai de família, ela tem 2, 3 filhos ali, uma mulher que você precisa ser responsável também, que é lógico, você não vai assumir o mesmo nível de risco de alguém que é solteiro, que está na fase de vida, assim, que pode se arriscar. Falaremos bastante aí sobre comportamento, principalmente comportamento do investidor, né? Sim. Tem um ponto que tem surgido bastante, que é a forma de remuneração, né, das casas que tomam conta do patrimônio das pessoas. Eu costumo falar que você coloca ali Deus, saúde, família, patrimônio, são coisas que têm um nível de importância absurda dentro das casas, dentro das famílias. Então a responsabilidade que a gente tem com o dinheiro das pessoas, com o patrimônio, com o suor do trabalho é muito grande. A nossa forma de ser remunerada no Brasil, ela pode ser tanto através de comissionamento, quanto pode ser através de um fee-based negociado com os clientes. Qual a diferença que você enxerga que isso faz na prática para o investidor? Ele optar por um modelo de comissionamento ou optar pelo modelo como a Guardian trabalha, por exemplo, que é um modelo de wealth, um modelo de consultoria, em que você negocia o fee e é isso? Eu acho que muda muito o estímulo, né? Pro banker, né, para a gente, no caso. Esse foi um dos motivos de eu ter mudado, né, de um modelo para o outro, que o modelo de comissionamento, ele acaba deixando a porta aberta para conflito de interesse, né, porque às vezes a pessoa não está tão interessada assim com a rentabilidade da carteira, mas sim com a comissão que vai ganhar ali, né, que está embutida. O mercado está passando por um ajuste aí, principalmente do ano passado para cá, que né, eles estão tendo que mostrar quanto ganha, né, teve uma maior transparência, isso gerou uma chacoalhada aí no mercado, mas eu me sinto muito mais confortável de atuar no modelo fee-based, né, que você tem uma taxa fixa. Eu acho que é o estímulo ideal para essa relação, né? Você diminui, né, drasticamente o conflito de interesse e você tem um estímulo de realmente crescer a carteira da pessoa, porque
quanto maior a carteira, percentualmente você também vai ganhar mais. Perfeito. E até engraçado, às vezes chega muito cliente que ele estava sendo atendido na assessoria, e aí o cliente lá, ele não paga nada diretamente pro profissional que atende ele, mas aí você vai... Ele acha que não paga, né? Ele acha que não paga. Aí você apresenta para ele. E a gente faz esse estudo mesmo, só de taxa do que ele paga nos fundos que os assessores, nos títulos que ele indica. Ele paga muito mais do que você cobrar, às vezes, 1% ali para ter um atendimento 100% alinhado com o perfil do cliente, né? Sim. Quando você cobra o percentual do patrimônio, quanto maior o patrimônio dele, maior a sua remuneração, então você está com os interesses ali bem alinhados. Isso aí. Então, assim, sem dúvidas, é o modelo do futuro. Daqui a pouco, muito em breve, eu acho que esse modelo fee-based ele vai virar commodity aqui no Brasil, né? Tem países, inclusive, que já é proibido, como na Inglaterra, na Holanda, Sim, é proibido você atender o cliente no modelo de comissionamento. Em países como os Estados Unidos, hoje o modelo fee-based já toma mais de 90% do mercado. A cada $10 que entra lá nos Estados Unidos, dinheiro de investidor, 9 vão ser alocados no modelo de fee-based. Né? Excelente. Eu costumo dizer também que quando você tem um modelo de fee-based, que você está pagando por um serviço de excelência, a gente não se preocupa só se o cliente está pagando um pouco mais ou um pouco menos, porque a gente entrega valor de verdade, né? Perfeito. Então, no nosso caso da Guardi, a gente trabalha com as maiores instituições do mundo. Então, tem banco que a gente usa para atender o cliente, que tem 7 trilhões de dólares em AUM, né? Em patrimônio de clientes sob gestão. Então, o nível de segurança, suitability, compliance que uma instituição dessa dá para os clientes é absurdo. Corretora, a gente trabalha com as maiores corretoras do mundo. Por quê? Porque como a gente não tem vínculo obrigatório com ninguém, a gente fica livre para escolher o que é melhor. Eu bato muito papo com meus clientes para falar o seguinte, na sua carteira não tem nada que eu não colocaria na minha e nem na carteira de algum familiar meu, porque eu não tenho motivo para fazer isso. Se eu sou um sócio formiguinha ali na carteira do cliente, vocês com a mesma metodologia também com os clientes de vocês, se a carteira dele sobe, você ganha mais dinheiro com isso. Isso tem que ficar bem claro. Eu vou ganhar mais dinheiro se eu duplicar, se eu triplicar seu patrimônio ao longo dos anos. Exatamente. Entendeu? Então não tem aquela ânsia de você diversificar demais, que na verdade é uma pulverização desnecessária, de colocar 30, 40, 50 ativos na carteira do cliente. Vai ser uma carteira enxuta com aquilo que tem de melhor no mercado. Exatamente. É muito confortável você apresentar para o cliente, indicar o investimento que você tem na física, né, na pessoa física, e até a corretora que você usa também. Eu fico muito confortável em indicar hoje a corretora que eu uso há mais de 10 anos. Né? Perfeito. E eu diria que não só isso, quando você está nesse modelo fee-based, e fica claro para o cliente que o sucesso dele é o seu sucesso. Eu quero que ele não só prospere com os investimentos, mas na vida pessoal dele. Eu quero que ele pague o mínimo de imposto possível, eu quero que ele faça os melhores negócios. Quanto mais ele prosperar na vida profissional dele, consequentemente, maior vai ser o patrimônio dele. É isso. Então, mais vale um lucro que ele tenha, vai ter um percentual ali, mas ele vai ter um lucro maior. Então, assim, né, aquela frase que eu falo, né, mais vale um lucro tributável do que um prejuízo isento. Né? Não, bacana, gostei dessa. Aqui é bom que a nossa conversa é que temos até backgrounds diferentes, né? Sou administrador, o Léo é advogado, sua formação é economista. Eu sou formado em Relações Internacionais. Então, é bacana essa diversidade porque a gente conversa muito sobre mundo, né? Então, como a Guardian, como o próprio nome diz, né, uma empresa global, a gente está olhando sempre o que tem de melhor no planeta, independente do continente, para investir para o cliente. E aí a gente vai entrar daqui a pouco falando sobre os ciclos econômicos e a nosso racional, o que é que rege a nossa forma de investir, a nossa forma de alocação. Excelente. Já que você tocou no ponto internacional aí, que a gente estava falando sobre o global, Brasil e Estados Unidos, aí pensando aqui agora nos 2 maiores países que vêm à cabeça dos brasileiros quando pensam em investimentos. Quais as diferenças desse mercado que vocês enxergam aí para o investidor, na hora que ele pensa assim, invisto no Brasil, nos Estados Unidos, ou nos dois, ou em um e outro? O que é que você pensa para curto, médio e longo prazo? Qual a importância de fazer parte desses mercados? A diferença é muito grande. Como país, como mercado, né? Você tem aí, o mercado mais desenvolvido do mundo, né? O ambiente de negócio é propício para empresas, para o desenvolvimento, né? Então, você tem ali... além de poder investir naquelas empresas e essas empresas terem muito mais chance de prosperar, porque estão vivendo nesse ambiente aí, você tem mais ferramentas, você tem mais possibilidades, né, de investimento e mais segurança também, que é
né? Os Estados Unidos não está falando de um país que respeita muito mais a propriedade privada do que o Brasil, né? Então, assim, acaba que no Brasil a gente tem que se ater a instrumentos de inflação ou juros, porque é um país altamente endividado que né, praticamente só oferece esses dois instrumentos como uma saída ali né, para o investidor. Então, e já na parte das empresas não é tão interessante, justamente por esse ambiente de juros altos, pouco estímulo ao desenvolvimento, né, enfim. E tem o corporate tax também, né, que é o imposto de renda de pessoa jurídica, que influencia muito no resultado das empresas. Enquanto nos Estados Unidos fica numa taxa média de 21%, no Brasil é 34%. Então, aquele dinheiro que a empresa utilizaria ou para ela distribuir mais dividendo para os seus acionistas, ou para ela usar como growth, para crescimento, e manter ali no seu caixa da empresa, ele simplesmente no Brasil vira imposto. Excelente. Fora a quantidade de impostos que a empresa paga ao longo da cadeia produtiva dela, né? Você vai importar até a máquina, o computador que os funcionários usam, enquanto lá eles pagam $500, uma puta máquina, que a empresa tem que gastar 10 mil reais, às vezes, no mesmo aparelho para os funcionários trabalhar. Imagina essas indústrias aí que são capital intensivo, que tem que importar um monte de material, porque aqui no Brasil, às vezes, é até inviável produzir, e é imposto atrás de imposto, é imposto no salário, é imposto no lucro. E tem um outro fator aí que eu acho, para mim, que talvez seja o mais importante, é a moeda. É a moeda. Você está investido em dólar, né, é muito melhor do que você está investindo em real. A gente viu aí ano passado. Ano passado o real se desvalorizou mais de 25%, né, frente ao dólar. Então, quem mandou lá o dólar no começo, em janeiro, né, a R$4,90, R$5, terminou o ano com o dólar 6,20. E não precisou investir em nada. O cara ganhou 20, né, uma valorização só no câmbio. E, obviamente, que a gente não deixou o dinheiro parado, mas quem investiu teve o rendimento também, né, da aplicação e mais a da moeda. Então, assim, se você for colocar isso no longo prazo, né, eu acho que tem uma taxa aí, desde lá da criação do Plano Real, que o dólar se valoriza numa faixa aí de 6, 7%. Contra o real, né? Então, você tem esse reloginho a seu favor, estando em dólar. A gente não escolhe o país onde a gente nasce, mas hoje, felizmente, a gente tem liberdade de alocar o nosso patrimônio até de forma simples, barata e acessível em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Né? Você escolhe basicamente a moeda que você vai se aposentar. Exato. Não é? O passado você não tem como corrigir. Mas aquela alocação mensal que você faz, aquele dinheiro, qualquer dinheiro que entra, e que é o dinheiro que você vai usar para se pagar no futuro, você tem uma liberdade de escolha absurda hoje. Sim. Você, quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, comparando com o Brasil, primeiro que não é um ou outro, né? É um e outro, até porque quem mora aqui tem os custos aqui. Exato. Você vai precisar ali, por exemplo, fazer um saque, fazer um resgate, você não vai ficar fazendo câmbio e pagando IOF toda hora para trazer para cá. Isso é uma demanda que os clientes chegam para mim, João, eu quero renda passiva, já tenho um patrimônio grande, e ele pergunta para mim, coloca o dinheiro para lá para ficar tirando renda passiva para cá? Cara, não funciona esse modelo nos Estados Unidos. Por quê? O mercado lá é muito mais focado em crescimento. Né? Você tem até umas ferramentas lá, os fundos de private equity lá, que eles pagam lá cupom semestral e tal. Beleza, você fazer um resgate de 6 em 6 meses, mesmo assim, a cada puxada que você trouxer para cá, você vai pagar lá o spread do câmbio, que a gente tem mesa de câmbio, consegue cortar muito aí essa diferença que fica em comparação a grandes instituições, mas você tem ali o IOF, que agora já está aí na maior discussão, saiu de 0,38 para 1,1, que eu não acho ainda que é o grande gargalo, o grande problema. Ninguém vai deixar de internacionalizar patrimônio por causa disso, mas essa estratégia de renda passiva, ela foi difundida aqui no Brasil através de instrumentos financeiros como fundos imobiliários, que isso é o bom para você receber todo mês, para você ver o dinheiro caindo. Eu, particularmente, na minha opinião pessoal, eu discordo. Eu acho que não existe renda passiva, existe antecipação de patrimônio. Existe você fazer o seu patrimônio crescer, até o momento que você vier a estacionar na sua vida, falar assim, não, a partir de agora eu quero viver retirando parte daquilo que eu acumulei. Da renda passiva. Né? Então, você vai deixar dinheiro na mesa se você for operar lá fora com a mentalidade que se tem aqui dentro. Concordam com isso? Exato. Perfeito. Na hora de fazer a alocação do cliente, tudo bem, assim, a gente não controla, de novo, onde o seu patrimônio vai estar, é total controle seu, né? Mas aí você vai variar de acordo com os custos que você tem em qualquer moeda, em qual país você está. É lógico, você vai ter uma boa parcela do seu patrimônio, aqui no caso no Brasil, principalmente dependendo das suas necessidades de liquidez, né? Seus objetivos a curto, médio prazo. Talvez seja mais interessante de fato você deixar aqui no Brasil, por mais que seja uma moeda pior, um mercado financeiro com menos opções, com menor potencial de rentabilidade.
Mas assim, não adianta, eu vou comprar um imóvel, vou trocar de carro, fazer uma reforma, fazer uma viagem que seja, cara, esse patrimônio tem que estar no seu país, né? Aí realmente não tem muito o que fazer em relação a isso. Vocês enxergam uma demanda crescente? Você, Arthur, por exemplo, que já é consultor há 4 anos, correto? 5 anos. 5 anos. Que já atende o Brasil há bastante tempo e agora também na Guardian você tem iniciado aí com mais força, com mais veemência, essa parte de internacionalizar patrimônio. É uma demanda que surge dos clientes ou é uma provocação que você traz para eles, eliminar esse pouco de viés doméstico, home bias, e poder abrir a mente deles para colocar um pouco do patrimônio, metade ou até algo mais do que isso lá fora? Eu acho que é um pouco dos dois. Tem clientes mais arrojados que têm um interesse maior por alocar um percentual maior do patrimônio no exterior, e tem clientes que você precisa criar essa urgência nele, senão ele não dolarizaria. E aí você traz informações para ele, por exemplo, o Brasil é responsável por 2,5% do PIB mundial. Por que você vai alocar 100% do seu patrimônio num país desses? Onde a gente tem não só a relevância para a economia mundial, mas um país essencialmente coletivista. A gente está aí em 20 e poucos anos. A gente teve 3/4 aí eu, por exemplo, quase 3/5 aí da minha vida foi com governos do PT no poder. Então, assim, você vai ficar sujeito a esse tipo de risco. Então, você tem que criar esse tipo de urgência no cliente para ele entender que ele não pode ficar com 100% do patrimônio concentrado no país. Perfeito. Os clientes que chegam, Léo, para você, eles vêm muito alocados em renda fixa, provavelmente, né? Porque as carteiras que a gente pega no escritório, elas vêm em títulos longos de renda fixa. Por que dessa maneira? Porque quem toma conta das carteiras dos clientes aqui do Brasil, seja assessor, seja gerente, seja consultor, ele fica recebendo ali os vencimentos dos títulos longos, que a maior parte da carteira está assim, renda fixa, o cliente focado ali em ganhar ou 1% ao mês, ou bater o CDI, e você fica realocando sempre, todo dia abrindo ali o perfil do cliente para olhar o que tem dinheiro para poder realocar. E como é que você conversa com eles para explicar a importância de investir em renda variável lá fora? Isso aí. Isso é uma dificuldade do mercado, tá? Não eu acho que isso aí se popularizou porque é uma deficiência do mercado você ter gente qualificada que entenda realmente de mercado e principalmente de renda variável, né? Então, acaba que é mais fácil para a maioria fazer a receita de bolo ali, seguir a ordem lá de cima e alocar ali nos títulos, né, de renda fixa. Enfim, vai dar menos trabalho, vai dar menos dor de cabeça para quem está vendendo, vai dar essa remuneração aí na cabeça, né, que em títulos longos, e só que o cliente fica preso, né? O cliente vai ficar preso e, assim, é uma parte difícil, né, convencê-los, né, a sair desse modelo e eles terem confiança também no nosso modelo, assim, o que lá no escritório a gente faz muito bem, né, essa transição aí. Então, o pessoal geralmente chega um pouquinho receoso, porque já vem machucado do mercado, né? E aí, quando entra e percebe que a estratégia funciona, e aí fica mais à vontade, e aí manda mais dinheiro e faz uma alocação maior. Geralmente é assim que tem funcionado comigo, né? Tem muito receio no começo, né? Compreensível, e depois quando enxerga que realmente aquele modelo funciona, já vem com aportes maiores. Como é que você enxerga, Arthur, a importância do que a gente faz com a carteira dos clientes, que é alocar renda fixa em renda variável, manter uma parte do patrimônio importante em cash e ter uma alocação substancial em metais preciosos? Onde é que entra a importância disso para o investidor? Perfeito. Na teoria do portfólio, o próprio Ray Dalio diz que o santo graal é você ter uma carteira composta por ativos que são descorrelacionados entre si, né? Então, a nossa carteira especificamente, que tem renda variável, renda fixa e os metais preciosos, o Bitcoin, são ativos que no momento onde um ativo não vai estar entregando aquele retorno satisfatório, pode ser que tenha uma outra classe que já vai estar entregando um retorno para a carteira, e no agregado você acaba sempre tendo uma rentabilidade estável, né, e crescente ao longo do tempo, né? São ativos que tendem a se valorizar ao longo do tempo, mas se valorizam de forma diferente de acordo com o cenário econômico. Então, enfim, ter um portfólio verdadeiramente diversificado é essencial aí para qualquer investidor. É muito interessante essa convexidade, né, que tem entre os ativos, principalmente de renda variável com os metais. E, sendo bem honesto, eu não conheço outra casa que saiba operar metais preciosos como a Guardian. Fico muito feliz em fazer parte desse time, porque juntos a gente conseguiu
utilizar de forma prática, né, que a gente vai entrar para falar sobre a escola austríaca, utilizar a teoria austríaca dos ciclos econômicos a nosso favor. Eu acho importantíssimo, né, a presença ali dos metais na carteira. Eu já tinha esse viés, esse foi um dos motivos assim, que me chamou a atenção no escritório. Eu falei, eles usam também esse modelo. Eu tinha já esse pensamento, né, de alocação em ouro por conta de crise, né? O mundo mudou muito, principalmente depois de pandemia, né, que... na verdade, lá atrás, né, depois que os bancos centrais abandonaram ali o lastro em ouro, né, eles começaram a imprimir mais dinheiro, enfim, o negócio começou a sair de controle desde então. Só que quando chegou na pandemia, que eles tiveram que imprimir dinheiro mesmo, né, e aí quanto mais dinheiro eles imprimiam, menos lastro eles percebiam, né. Então, esse movimento também gerou, né, essa corrida pelo ouro dos próprios bancos centrais. Se você for ver, os maiores compradores aí são os próprios bancos centrais, né? Ou seja, eles correndo atrás do próprio rabo, né? Imprimiram dinheiro e compraram ouro, né? E então teve esse movimento e assim, e o mundo ficou muito mais complexo desde então. Guerra, né? Rússia, Ucrânia, né? Depois Hamas, Israel. E todo mundo se assanhou, até o Maduro queria invadir Goiânia, né? Teve um momento aí, essa época antes do Trump, que o pessoal, tudo que é de ruim aí no mundo se assanhou para né, causar confusão. Então, assim, isso tudo gerou, né, quando tem crise no mercado, o pessoal corre para o tangível, né, para os metais. Perfeito. Então, assim, a nossa carteira capturou muito bem esse movimento todo, né? Até no meu semestre desse ano, que os mercados globais caíram muito e como a gente tinha metal na nossa carteira, que subiram, sei lá, na época mais de 20% estavam subindo, os clientes ligavam, né, pô, mas eu tô vendo aqui no Fantástico que tá acabando com tudo, Trump, enfim, aquele negócio, né, aquele pânico, e aí quando a gente mostrava o print da carteira, ou mostrava a rentabilidade, via ele que tava no 0 a 0, subindo um pouco, e eu falei, como tá acontecendo isso? Você trouxe 2 pontos importantes aqui, né, ele falou aqui primeiro sobre o fim do acordo de Bretton Woods, né, isso, que foi ali nos anos 70, 71, ali quando principalmente a Inglaterra e a França tentaram converter as reservas deles em ouro, e ali os Estados Unidos, a partir dali, acabou com essa conversibilidade, e a partir daquele momento, tem até um site, depois a gente pode falar sobre ele, What the Fuck Happened in 1971, e ele mostra o que aconteceu com o mundo com o fim do padrão ouro. É impressionante como a classe média foi esmagada, principalmente, a partir desse momento, né? Isso aí vale a pesquisa de quem se interessar sobre o tema, dá uma pesquisada. E o outro ponto que você trouxe aqui, que foi o quantitative easing, né? Que é a impressão de dinheiro direta pelos bancos centrais, que explodiu realmente no momento da pandemia. E, Arthur, sobre esse ponto, principalmente do quantitative easing, que são os governos centrais imprimindo dinheiro, como isso impactou o preço dos ativos no mercado como um todo? Perfeito. Acho que a teoria do quant... É engraçado que hoje em dia essas teorias aí como do helicopter money é algo que é literalmente levado a sério na academia. E aí você faz uma pergunta muito simples. Cara, como que imprimir papel colorido pode gerar valor para a sociedade? Né? Os caras literalmente acham que você imprimir mais dinheiro vai, de alguma forma, aumentar o nível de riqueza na sociedade. Mas o que acontece é que toda vez que o governo emite dinheiro, ele está tirando dinheiro dos mais pobres, que é o último que recebe esse dinheiro aí em salários, porque a primeira instituição que tem acesso a esse dinheiro é o próprio governo, que é o dono da máquina de imprimir dinheiro, e em seguida as instituições financeiras que aumentam o seu poder de compra, enquanto todos os preços ainda não foram corrigidos, até chegar esse dinheiro em correção dos salários para a classe média, para os mais pobres, já está tudo muito mais caro, né? Então, na prática, o quantitative easing é essa distribuição de renda que o pessoal da esquerda gosta tanto de falar, mas o maior causador de desigualdade social e de distribuição de renda dos mais pobres para os mais ricos é a inflação, essas políticas de quantitative easing. E isso reflete nos mercados, a gente vê, por exemplo, pelos próprios valuations. A Bolsa Americana está negociando os maiores price earnings da história do mercado.
E isso é devido justamente pela maior quantidade de dinheiro que está disponível no mercado. Então é óbvio que o preço das coisas, o preço do dinheiro em relação aos bens vale cada vez menos, né? Então por isso que as coisas vão ficando mais caras e a inflação reflete não só na economia real, mas também nos mercados financeiros, né? Inclusive o ouro. É um dado interessante que você falou, 2022 e 2023 foram os 2 anos que os bancos centrais mais tiveram maior volume de compra de ouro desde 1970. Correndo atrás do próprio rabo. Mas, enfim, acaba refletindo, a inflação, ela se dá de várias formas, não é só, por exemplo, quando a gente pega os índices de inflação, o IPCA, o CPI americano, eles pegam só os bens da economia real, mas a inflação, os efeitos dela acontecem de diversas outras formas, inclusive boa parte desse dinheiro fica no mercado financeiro, né? O próprio Bitcoin também é feito do quantitative easing. Ali em 2020, que os Estados Unidos estavam literalmente dando dinheiro em cheque nos correios para as famílias americanas, o pessoal pegava esse dinheiro, botava no banco, comprava Bitcoin ou investia em ações, e era por isso que o mercado de ações ainda estava subindo, mesmo no meio da pandemia, porque tinha muito dinheiro circulando na economia. Isso é real, tá? Eu morei nos Estados Unidos por 6 anos, e eu estava lá morando nessa época, e recebi... Você recebeu o cheque trabalhando, eu e minha esposa, chegou um cheque lá de $1.200, com a assinatura do Trump. Então, assim, apartidário. O Estado, ele tem essa capacidade de inflacionar tudo, inclusive os mercados. Perfeito. E olha o problema que isso causou. O modelo tradicional de precificação de ativos, que é o discounted cash flow, né, o fluxo de caixa descontado, ou análise dos múltiplos, ficou totalmente prejudicada. Então, se você hoje opera somente trabalhando com análise fundamentalista e você desrespeita qualquer tipo de análise técnica, gráfica, não analisa volumes, não entende como os grandes players de mercados, market makers, fazem a movimentação das bolsas ao redor do mundo, você vai ficar perdido. Exato. Você que opera na parte, há bastante tempo, na parte de ativos na sua pessoa física, como é que você enxerga que é a nova forma de enxergar os ativos a partir desse momento, Léo? Eu acho que você falou tudo aí. Eu acho que esse é o motivo da Faria Lima e do mercado mainstream. Wall Street também? Wall Street também. Ter ficado para trás nesse momento, né? Porque o mundo mudou muito e esse modelo aí, pelo que você falou, pela essa mudança até de cálculo, né? de valuation de empresas, mudou muito e eles não acompanharam isso, porque é uma indústria maior, tal, então eles demoram muito a perceber os movimentos. E por isso que a gente se deu muito bem. A gente capturou isso antes, né? Aplicou na carteira e está colhendo os frutos aí. Mas, com certeza, assim, a nossa carteira está muito mais preparada para o mundo atual, esse mundo aí de loucura, tiro, porrada e bomba e impressão de dinheiro e compra de ouro, do que o modelo padrão aí das grandes instituições. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Arthur, perfeito. O macro importa mais do que o micro? Em que sentido? A análise macroeconômica que a gente utiliza para fazer os desenhos das carteiras da gente é mais importante do que ficar ali na unha fazendo ponto a ponto de empresa por empresa? Certamente. Com certeza, a minha opinião é que sim. O asset allocation, né, considerando as classes como um todo, pesa muito. É claro que tem teses, por exemplo, de ações que maturam num cenário, às vezes, de subida de juros, que o mercado como um todo está performando mal. Mas a classe, em geral, vai ser muito mais afetada e não tem como você, por mais que tenha uma tese que vai maturar, não tem como você saber exatamente qual vai ser essa tese, enfim. Então, certamente, você tem uma noção aí das tendências aí macroeconômicas, vai influenciar muito mais positivamente. Enfim, você vai conseguir fazer uma análise muito mais assertiva aí dos mercados e de como alocar a carteira dos seus clientes do que fazer a análise micro ali de ativo por ativo, sem dúvidas. Eu acho que no momento atual o macro está importando muito mais do que o micro. Né? A Guardian é uma casa que mistura a parte técnica, é o que a gente está discutindo aqui, com a parte acadêmica, né? Somos muito plugados aí com o Instituto Mises Brasil, tá? Que é nosso parceiro aqui, desenvolvimento de várias teses, artigos que a gente lê, que a gente indica, os livros. Eu, particularmente, mesmo antes da Guardian, já acompanho o Instituto Mises desde 2013, são 12 anos aí, e que me ajudou muito a minha formação, e vocês também que seguem e leem. E eu ia perguntar diretamente para o Arthur, que é o nosso investidor austríaco, né? Tem até uma página com o nome dele. Arthur, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a escola austríaca. Existem diversas escolas econômicas que são fortes no mundo todo, e a gente
totalmente pró-escola austríaca de economia. Explica assim de forma mais objetiva o que é a escola austríaca de economia e como a teoria austríaca dos ciclos econômicos, a TACE, ela pode ser aplicada a investimentos e como a gente faz isso. Perfeito, vamos lá. Primeiro explicando, eu acho que o grande diferencial da escola austríaca para as demais correntes de pensamento econômico é a metodologia. A escola austríaca tem isso muito claro de que a ciência econômica é uma ciência social, enquanto as teorias clássicas, keynesianas, monetaristas, dão a entender que o estudo da economia é um estudo quantitativo ou uma ciência matemática. Econométrica, perfeito. Mas a escola austríaca tem muito claro que o estudo da ciência econômica é o estudo do indivíduo, né? A gente está estudando para as pessoas, somos nós, indivíduos, que compomos a sociedade e a economia, né? Isso é o nosso comportamento ali, cada pessoa tem uma forma, tem um escopo diferente de valores, tem prazos diversos, tem diferentes valores. Então, é óbvio que cada um vai agir no mercado de uma forma diferente, né? Então, não tem como. Eu posso tomar decisão em diferentes espaços de tempo, no mesmo cenário, eu vou tomar decisões, às vezes, totalmente opostas, dependendo do meu contexto de vida. E não tem como você matematizar isso, né? A ação humana, igual essas teorias se propõem a fazer. Que é o nome do livro mais importante do Mises, né? Perfeito, a ação humana. Pronto, a ciência econômica é uma área de estudo da praxeologia, que é o estudo da ação humana, né? Que é o nome mais famoso aí da obra master aí da teoria econômica austríaca. Todas as teorias desenvolvidas pela escola austríaca são desenvolvidas por A mais B, são formuladas aí de forma lógico-dedutiva. Tá? Então, da mesma forma como 1 mais 1 é igual a 2, os teoremas da escola austríaca partem desses pressupostos aí de você entender a estrutura da ação humana e como... Enfim, dessa forma você monta os postulados aí, você desenvolve os teoremas da escola austríaca. E um deles, inclusive, é o teorema a teoria dos ciclos econômicos, que vai analisar como as intervenções realizadas pelos governos criam incentivos distorcidos no mercado e como nós indivíduos vamos reagir a esses incentivos. Então, um momento aí que o governo está praticando o quantitative easing, tá todo mundo pegando crédito barato. Eu que estou na minha empresa, às vezes eu tenho ciência do ciclo econômico, eu sei que isso vai gerar um bust lá na frente, mas se o meu concorrente está assumindo crédito aqui muito mais barato do que a taxa de juros natural, vamos dizer assim, ele consegue investir e contratar mais gente, pagar melhores salários, eu vou ser o bobão, vou ficar de braços cruzados, deixar todo mundo crescendo e vou ficar parado? Não, eu também vou contrair crédito, vou expandir, enfim. Claro que de forma o gestor que tem essa noção da teoria dos ciclos econômicos, talvez ele vai ser um pouco mais prudente, vamos dizer assim. Mas quando o governo mexe em algo, na taxa de juros, que é algo que influencia todos os mercados, todo mundo está sujeito à influência da taxa de juros, ele acaba criando uma distorção a nível macro para todos os agentes econômicos, tá? E aí a gente acaba tendo ciclos econômicos de boom artificial, geralmente quando o governo corta as taxas de juros e implementa várias políticas de estímulos econômicos, mas quando você tem um aumento da oferta monetária num ritmo maior que a produção dos bens, você acaba gerando uma inflação, você não tem recursos suficientes na economia para implementar todos os projetos que aparentam poder ser implementados pelos juros mais baixos, porque vai todo mundo demandar por mais tijolo, por mais aço, mas o ritmo de produção de tijolos e aço não se dá no mesmo ritmo da produção de dinheiro. E é por isso que em algum momento os recursos acabam, a inflação começa a subir, e aí o governo precisa, para controlar a inflação, ele precisa cortar os juros, ele precisa subir os juros, que é quando o crédito começa a escassear, aquelas empresas que estavam crescendo por conta de juros mais baixos, começam uma onda de calotes, depois acaba uma onda de quebradeira. Claro que isso não acontece de forma linear, né? Cada empresa se comporta de uma forma, cada setor vai ter incentivos a mais ou a menos, mas no geral a economia como um todo acaba sendo levantada e prejudicada num certo espaço de tempo em comum, né? Acho que eu consegui resumir bem a teoria dos ciclos econômicos. É uma teoria que pode parecer muito complexa e é muito sofisticada realmente, né? Mas é de fácil aplicação prática, né? Quer dizer, eu vou corrigir minha frase aqui, que eu comentei com o João, sempre falo isso. Eu acho que
a Nanda Guardi tem um mérito muito grande nisso aqui, que foi a pessoa que eu conheço, que conseguiu aplicar uma teoria sofisticada de uma forma muito simples nas carteiras, né? Você pegar os ciclos econômicos ali e, né, para simplificar, você estar sempre pegando ali o ativo a favor da maré, né? Quais são os ativos que performam melhor nessa fase do ciclo? Vamos para eles. Então, assim, a vida fica muito mais fácil, o investimento fica mais fácil quando você está a favor do ciclo, né? Você está remando a favor da maré, né? Perfeito. Então, eu acho que né, o mérito todo da Guardian, da Nanda principalmente, é pegar essa teoria, extrair essa teoria e transformar ela numa carteira de investimentos de uma forma muito prática e de fácil aplicação. É interessante, esse modelo de carteira que a gente utiliza lá no escritório, que foi criado e montado pela Nanda, acredito que ela fez tentativa e erro até chegar num ponto ótimo, que é o que a gente trabalha hoje, que não é a busca da perfeição, é aquela carteira antifrágil, né? A Nanda é muito fã do Taleb, então ela tem lá os referenciais teóricos todos que devem estar ali, toda a equipe da escola austríaca, deve estar lá o Mises, o Rothbard, o Hope, o Hayek. Você vai adquirindo conteúdos extremamente complexos, mas você tem ali no final do dia uma empresa que precisa gerar retorno para o acionista, para o investidor, que é o nosso caso, é o nosso cliente, né? O cliente da área de wealth que a gente atende. A carteira dele tem que performar. A gente não é aquela casa que fica ali, eu vou perseguir benchmark e tal. Não, a gente vai montar uma carteira estrutural para atender os objetivos específicos de cada caso, porque o nosso cliente é de alta renda, né? Sim. O nosso ticket mínimo é alto, então a gente tem que fazer com que a carteira ela reflita também o momento e a estrutura e o suitability de cada cliente. Excelente. Mas eu concordo plenamente com você. Você pegar esse conceito que a gente está discutindo aqui, academicista, e transformar ele em algo prático, em que o cliente abre a carteira dele e ele consiga ver de tempos em tempos. Primeiro que tem um baixo giro, né? Porque é uma carteira que não é um moedor de carne, como a gente costuma dizer. É uma carteira que está realmente focada em atender a expectativa do cliente, protegendo ele de grandes quedas. Sim. Tá? Porque a nossa carteira se diferencia do mercado justamente porque no momento de crise, pandemia, crise econômica, guerra, qualquer tipo de evento macroeconômico, sistêmico que a gente não controle, a nossa carteira tem hedge. Isso, e é uma carteira mais conservadora do que a média e que rende mais do que a média. Exatamente. Parece um paradoxo, mas não é. É porque realmente o momento atual é esse. Então, né, por isso que, assim, eu falo que é muito difícil, porque assim, eu estou no mercado, eu acompanho o mercado há mais de 20 anos, eu ouço todo mundo, eu gosto, então, assim, eu estou sempre, né, me atualizando e eu sempre vejo, tem gestor que está usando ali a teoria mais bonita e está falando bonito, está citando, mas quando vai ver a cota do cara, né, não está refletido ali. Né? E o que eu vi, pela primeira vez na vida, assim, eu vi uma teoria sendo aplicada e com resultado melhor, muito melhor do que a média. Pegando no embalo aí, já que você falou de gestores e tal, me diga aí quem foi um grande mentor para você, assim, que motivou você e que fez você ter uma forma de enxergar fora da Guardian, e como você passou por algum momento difícil que você colocou em teste aquela carteira ou aquela tese de investimentos macroeconômica? Olha, eu tenho alguns assim, mentores, cada um para uma coisa, né? Eu tenho em comum, né, com a Nanda, eu tenho o Taleb, né? Eu gosto muito da teoria dele, né? Eu acho que né, vale muito a pena, para mim faz muito sentido você ter assim, né, quase 80% da carteira, sei lá, em coisas muito seguras e o 20% ali em coisas mais voláteis e que podem dar um ganho maior, mas assim, eu acho que o meu turning point no mercado foi com Daniel Kahneman. Rápido e devagar? Rápido, Isso, quando eu entendi o poder das emoções na sua alocação, na sua forma de atuar, até no seu trading, principalmente na parte de trading, quando eu entendi isso, eu passei a ganhar dinheiro. Sabe? Então, assim, eu fiquei anos, assim, você me conhece, sabe que eu já operei tudo que se movimenta aí, eu acho, né? Trader raiz. E assim, eu vi que, óbvio, você ganha um, perde no outro e tal, mas não ganhar com consistência, no começo, quem falar que conseguiu, assim, eu vou desconfiar. Mas, assim, depois que eu entendi o poder das finanças comportamentais, né? Para quem não conhece, o Daniel Kahneman
faleceu, infelizmente, mas ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia com a tese de Economia Comportamental. Então, quando você começa a se entender, né, como pessoa, entender as suas emoções, entender que você está sempre propenso a fazer tudo ao contrário do que se deve fazer no mercado. Você quer comprar na hora que não é para comprar, você quer vender na hora que não é para vender. E quando você começa a estudar isso aí, você começa a se conhecer melhor, não só para finanças, mas até para as outras áreas. Mas você vê que você consegue ir contra a manada, né? E aí você passa a ter resultados realmente muito melhores, né, com isso. Então, assim, eu acho que o Kahneman, para mim, como investidor e agora como banker, foi um grande mentor, porque ele me abriu os olhos para essa parte de finanças comportamentais, viés cognitivos, que eu digo assim que, cara, isso sei lá, 70%, 80% da minha atuação, sabe? Essa parte de comportamento é um ponto crucial. Eu concordo plenamente que esse é o ponto mais importante para quem quer investir. Não é procurar ali o que está dando 1% a mais, 1% a menos, 10% ou 20% a mais do que o CDI ou do IPCA. E eu acho que é uma confusão muito grande. As pessoas acham que isso é o que importa mais. O que, na prática, a gente já comprovou que não é. A gente viu um caso prático de um cliente meu que vocês acompanharam no escritório, que naquele boom ali que a Bolsa Americana caiu 20%, ele vendeu tudo no fundo. Dia, foi assim, foi horas antes. No intraday, o cara perdeu ali, assim, praticamente... Foi no dia que o S&P subiu 10%, ele vendeu a carteira inteira, sei lá, 1 hora antes. Nossa. E você, o que é que você enxerga? Você é um cara jovem, mas que tem uma experiência tanto acadêmica quanto até no digital e no profissional, que... pessoas da sua idade, principalmente, ou um pouco mais velhas, que ainda não atingiram aquela maturidade de ter passado por grandes crises, tá? Que viveram numa época aí de impressão de moeda constante durante muitos anos. O que é que você enxerga no comportamento delas que poderia ajudar a acumular mais patrimônio ao longo do tempo? Cara, boa pergunta, né? A minha geração é mais complicada, assim, a gente tá cheio de influências negativas, as próprias redes sociais. Então, um tempo que... Antigamente os jovens, eu acho que tinham um volume de leitura muito maior. Hoje a pessoa passa nas redes sociais ali vendo um monte de besteira e acompanhando fofoca enfim, fofoca besta, futebol, essas coisas, enfim. Cara, agora você me pegou. Se testar, né? Eu acho que essa idade, aos 20 anos, sei lá, talvez uma década para você experimentar coisas, você saber o que você gosta. Tem muita gente que vai pra faculdade sem saber se é aquele curso mesmo, até por uma cultura do brasileiro de que tem que fazer faculdade, não sei o quê. E tudo bem, é importante você fazer um curso que tenha talvez uma aplicação prática para a vida profissional, mas é experimentar, é ler coisas novas, ouvir conteúdos aí diferentes, e se preferência o que for relacionado à economia, já seguir desde o início na linha correta aí, que são dos teóricos austríacos, pode até ler assim, mas para você entender o que os caras pensam assim, mas cara, se você aprofundar em keynesianismo, em monetarismo, aí você vai chegar num ponto aí que você vai ver que a teoria não é sólida, não, em algum momento ela vai se contradizer. Então você que está no mercado, conheça a escola austríaca, vai aprender sobre investimentos em geral. Acho que é uma ciência que não tem muita variação, né? Você tem que saber mesmo como é que funcionam as classes de ativo, saber ler um balanço, né? Contabilidade é uma linha, vamos dizer uma ciência, né? Mas enfim, uma área de estudo importantíssima. Todo mundo que gosta de mercado financeiro tem que ter uma noção de contabilidade, tem que saber o que é um balanço financeiro, ler uma DRE, um balanço patrimonial, tá? Isso é importante. Esse conteúdo, independente da sua linha de pensamento, você tem que saber contabilidade. Então, para quem quer se introduzir no mercado financeiro, eu orientaria, vai começar na contabilidade. Vieses também é algo muito importante. A gente fala mesmo, eu falo muito para os clientes dos vieses mais comuns, né? O FOMO, aversão a perdas, ancoragem. Mas mesmo a gente que trabalha no mercado, a gente às vezes se pega num viés desses. Sim, não. Tá? O viés é justamente isso. São erros que você sabe que ele existe, só que você não consegue evitar. E o Rápido e Devagar é um dos melhores livros também que eu já li. Só de você estar ciente que você tem o sistema 1, né? E o sistema 2, que é os pensamentos impulsivos, os pensamentos racionais. Você às vezes vai se pegar, eu tô sendo impulsivo, eu tô agindo de forma emotiva e não racional.
Cara, isso é importantíssimo também. Né? Eu diria, assim, que, sei lá, se alguém me perguntasse hoje, assim, primeira coisa que quero aprender, quero começar a investir, eu diria que a primeira coisa seria isso. Vai se conhecer, vai conhecer sua mente, conhece Perfeito. seus vieses. Se você evitar já ali a maioria dos vieses, você está na frente de 90%. Total. Cara. Se você evitar comprar na euforia e vender no desespero, né, você já está na frente de muita gente. Total. E o Taleb também é um excelente aliado, não só nos investimentos. Eu acho que as lições que o Taleb traz é para a vida, assim. O conceito de convexidade parece simples, mas qualquer área da sua vida que se você se expor de forma convexa, que é o quê? Você limitar as suas perdas e exponenciar o seu potencial de ganho. Cara, e coisas simples assim, por exemplo, eu me introduzi no mercado financeiro num evento que eu fui, que eu não queria ir. Eu falei, pô, não tenho nada a perder, eu vou lá no evento, vou aprender sobre o mercado financeiro. Nesse evento que eu fui, eu ganhei um curso de investimentos, isso foi em 2017, que foi quando eu comecei a me interessar mesmo pro mercado de ações. Aí eu fui pro curso, depois eu me aprofundei mais e no final das contas acabei entrando na área, apesar de ser graduado em relações internacionais. Eu me expus de forma convexa indo ao evento e olha, onde é que eu tô aqui. Se eu não tivesse ido nesse evento, eu não teria conhecido vocês, não estaria aqui. Isso aí, essa assimetria de risco, você calcular essa assimetria de risco, para mim é o principal. Qualquer investimento que você faz, você tem que olhar, olha, eu tenho aqui mais a perder ou mais a ganhar. Se eu perder, eu perco muito, ou se eu ganhar, eu ganho muito. Excelente. Enfim, você tem que sempre fazer esse cálculo. Essa foi o primeiro momento que eu utilizei assim, essa parte do viés, né, do Kahneman. Então, a época que eu estava estudando isso, eu lembro que foi na época que a Dilma se reelegeu ali em 2014, que a gente vivia um período horroroso, assim, indicadores, estava tendo apagão, inflação 2 dígitos, desemprego 2 dígitos, juros lá em cima, e aí a Dilma se reelege, e aí eu comecei a aplicar, né? Eu falei, cara, olha só, eu fiquei pensando assim, pô, tem muito para piorar? Não tinha, porque já estava tudo meio que terra arrasada. Óbvio que podia piorar, mas não muito, né? Agora, se tiver uma situação que né, esse governo caia, tal, tem muito a melhorar. Então, assim, a assimetria ali era boa, porque você tinha pouco a perder e muito a ganhar. Tá? Então, ali eu entrei e, óbvio que eu não sabia que ia ter impeachment, nada, mas fui agraciado, né? Me coloquei numa situação em que favorável, né, para a sorte me contemplar ali. Né? E o cliente que procura a gente, ele tem viés. Todos nós temos esses viés incorporados na gente e é muito difícil, principalmente, se livrar do efeito dopamina. Né? Quando você tem uma casa que investe para você, e que você não fica recebendo ali toda hora um push para poder aprovar a compra e a venda do ativo, como é o nosso caso, que somos gestora de patrimônio, tanto aqui como lá fora, é muito diferente, né? Essa forma muda tudo, porque se você parar para ver, o cliente ele está trabalhando, ele está tocando a vida dele, ele está aposentado, cuidando do descanso dele. E se você faz esse trabalho que a gente tem em casa aqui, uma equipe de asset allocation aqui lá fora, a Guardian nasceu nos Estados Unidos e tem base aqui no Brasil também, você facilita a vida dessas pessoas, porque a gente é pago para fazer isso, para dar aquele conforto enquanto ela está tocando a vida. Então, eu sou totalmente da linha de você terceirizar a gestão do seu patrimônio para alguém da sua confiança, para uma empresa da sua confiança, e que divida os mesmos valores do que você. Essa parte dos valores é muito importante. Pô, você vai entregar o suor do trabalho seu, da sua esposa, da sua família, a herança dos seus pais, para pessoas que pensam diametralmente opostas a você sobre tudo na vida, eu não vejo como pode fazer sentido isso, porque a gente vai conversar com os clientes da gente, boa parte do tempo, não está falando sobre dinheiro, está falando sobre projeto de vida, está falando sobre viagens, está falando sobre educação dos família, filhos. Educação dos filhos, sobre escola, sobre universidade, sobre morar fora. Então, a Guardian, por exemplo, ela é muito mais do que uma gestora de patrimônio. A gente tem todos os serviços de multifamily office que existem disponíveis ou in-house ou com parceiros, né? Temos escritórios de advocacia parceiros aqui e lá fora, porque a gente não precisa ser bom em tudo. A gente precisa ser bom naquilo que é o nosso core business, que é fazer a gestão de carteira administrada de clientes de forma global. Isso. O que a gente tem pessoas melhores para fazer, a gente faz. Isso. Você falou uma parte muito importante, uma das coisas que eu fico mais satisfeitos em perceber na relação com o cliente é quando ele chega, realmente o cara chega... obviamente desconfiado ou né, ainda não conhece o trabalho, e depois de um tempo ele percebe isso aí, ele falou, cara, tem uma galera que tá tocando meu dinheiro, tá dando certo,
não tem giro de carteira, não tem, sabe? E eu não preciso me preocupar tanto. E aí você vê que o cara já passa a confiar mais em você, a relação fica muito mais leve. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Você percebe claramente no cliente, assim, ele está muito preocupado no começo, depois ele vai relaxando e vai confiando mais e fica bom para todo mundo. Qual o melhor perfil de cliente para atender nessa linha? Porque tem um cliente que deixa a gente trabalhar, tem um cliente que entra mais em detalhes, tem uma faixa etária de cliente ou tem um perfil de cliente que você gosta mais de atender, por exemplo? Boa. Não, certamente. Assim, eu gosto muito de conversar sobre o mercado com os clientes de tese e tem um perfil de cliente que gosta de entrar na tese, no cenário econômico, e já tem cliente que fala, não, Arthur, eu confio em você, eu tô te pagando para não ter que me lidar com isso. São clientes aí que dão menos trabalho, né? Não que o cliente que dá mais trabalho seja pior, né? Mas, enfim, tem perfis e perfis. Mas eu acho que talvez o melhor perfil seja o cliente que confia em você, obviamente, né? Que tem patrimônio para colocar nas suas mãos aí para você atender. E, cara, nada mais satisfatório do que você ver o patrimônio do cliente crescendo, ele está bem encaminhado em todas as áreas do planejamento financeiro dele. Então, assim, ele tem lá um seguro que vai cobrir a família dele. Caso ele venha a falecer, ele pode ficar tranquilo que a família dele não vai ficar na mão. A família dele vai ter liquidez ali para, enfim, pelo menos financeiramente, ele poder seguir a vida de forma tranquila. E isso também traz muita tranquilidade para o próprio cliente, né? O perfil mais legal, talvez, de converter é o cara que era atendido, às vezes, no modelo de assessoria, você vai ver a carteira dele, o cara acha que estava sendo bem atendido, ou ele estava sendo espertão porque ele não pagava. E aí, enfim, você vai com alguns poucos argumentos ali, você mostra para ele o quanto que, na verdade, ele paga no final das contas. Esse é o cliente mais fácil de converter para o nosso modelo, sem dúvidas. Eu também gosto muito de debater mercado, eu aprendo muito com o cliente. Tem verdade. Cliente que vem já, assim, você consegue conversar num nível muito bom e até com eles entendem depois que esse modelo, né, é mais tranquilo, que, assim, eu gosto bastante de um cliente com bastante conhecimento e que tem a humildade de chegar, vamos usar esse modelo, e aí quando ele olha e não, realmente está funcionando, eu fico muito satisfeito com esse tipo de cliente. E até uma forma de você ter uma noção do termômetro da economia é conversar com os nossos clientes. Tem o cliente que é médico, o cliente empresário, o cliente que é diretor de empresa, e ele muito melhor do que a gente que está lá no dia a dia da companhia, vai saber dizer, cara, às vezes teve um layoff que eu atendo muitos desenvolvedores financeiros, desenvolvedores de software, cientistas de dados, trabalham para empresas no exterior. Aí eles perceberam ali na pele o que foi a subida dos juros nos Estados Unidos. Onda de layoffs, a empresa tocando muito menos projeto. Sim. E, enfim, você conversar com os clientes também é uma forma de você ter um termômetro ali da economia. Mas assim, é inegável que eles chegam com vícios de assessoria, enfim, a maioria você tem que meio que, não é educar, mas você tem que apresentar essa nova forma de atuação, né? E, enfim, depois fica tudo mais calmo. Vocês acham que esse cliente que a gente recebe, a gente ajuda ele a compreender o cenário macroeconômico, que é a nossa raiz, né? Antes de entrar na parte de asset allocation específico, fica mais fácil, depois desse trabalho de base, oferecer para ele, por exemplo, depois, ativos de investimentos alternativos, como Bitcoin, metais preciosos, private equity? Com certeza. Depois que a gente está muito acostumado a lidar com isso, a gente fala o tempo todo, a gente está ali no escritório e tal, e a gente tem que entender que as pessoas não estão a par, né, desses assuntos. Então, quando a gente consegue, né, de forma ali simplificada, ou até com analogias, e consegue se fazer entendido para o cliente, né, sobre esse cenário, eu acho que o trabalho fica muito mais fácil. Perfeito. O cliente tendo a confiança em você, ele está ciente que você está preocupado genuinamente com os interesses dele, com o patrimônio dele, ele acaba comprando, né, a tese que a gente recomendar. Ainda mais porque é uma tese lógica, né? Não é algo que a gente tira do vento aí, não. É uma tese fundamentada, assim, que tem toda uma estrutura ali por trás. Tem agora uma pegadinha que é
Estamos finalizando já nosso bate-papo aqui, essa conversa aqui. Se deixar, a gente conversa 5 horas aqui sobre esse assunto que a gente ama, né? A nossa paixão é falar sobre investimentos, finanças, comportamento, atendimento a cliente. Então, isso aqui nada mais é do que a conversa que a gente tem no escritório praticamente todo dia. Vamos lá, fazer um call 2026. O mercado brasileiro, muito influenciado, inclusive, pela narrativa global do mainstream, já fez um call prontinho, né? Que podemos dizer que seja, sei lá, o trade Tarcísio, né? Que é o que está sendo chamado aqui na Faria Lima. Você concorda, discorda, tem uma visão diferente? Eu sei que isso é uma armadilha, né? Falar sobre câmbio e falar sobre Bolsa Brasil. Eu vou querer essa opinião dos dois. Câmbio e Bolsa Brasil. Vou deixar você primeiro, Arthur. Sem uma data específica, mas o que é que você acha? Que o dólar tá barato, tá caro, e que a Bolsa tá barata ou tá cara? Vamos lá. Armadilha. Vamos primeiro, então. Vai você. Vamos lá. Claro que, igual você falou, né? O dólar foi o quê? O desenho de... Não, desenho não, né? Mas a forma que Deus... Como é que você... Eu esqueci o termo exato. O câmbio é a ferramenta que Deus criou para desmoralizar os economistas. Exatamente. Né? Mas assim, tem alguns fatores que influenciam no câmbio. Eu acho que o principal deles é o diferencial dos juros em ambos os países, né? Apesar do ano passado a gente ter visto uma saída de capitais muito forte do Brasil, esse ano o real tem sido incrível, por incrível que pareça, uma das moedas que mais se fortaleceu, mas em relação ao dólar, né? Em relação a outras moedas, não tanto. Mas a Bolsa Brasileira está no menor nível de IPL desde 2003, principalmente se você excluir ali. Petrobras e Vale são duas empresas que geralmente trazem o PL mais para baixo. Se você incluir todo o Ibovespa está no menor nível de preço-lucro desde 2003. E, mais uma vez, o viés político também influencia muito a tomada de decisão. Então, às vezes... Então, assim, quando a gente está estruturando uma estratégia de investimentos para os nossos clientes, a gente está pensando em um prazo longuíssimo de tempo. O cara vai investir 30, 40, 50 anos com a gente. E não adianta toda vez você trocar um político, por mais que seja um socialista nojento igual é o Lula, a gente vai mudar toda a estratégia da carteira do cliente. Ou lá nos Estados Unidos, se entrar uma Kamala Harris da vida, ou um Bernie Sanders... É óbvio que isso vai fazer preço, isso vai influenciar nas classes de ativo, mas não adianta você fazer uma mudança radical de estratégia de uma hora para outra. Senão, assim, você vai ficar louco, né? Tanto você como o cliente. Então, a gente colocando um médio prazo aí, claro que agora a gente está vendo o governo do PT com o menor nível de popularidade de todos os mandatos do PT, até menor do que a Dilma esteve. Então, existe uma expectativa que o PT saia nas próximas eleições. Então, sendo bem, a minha opinião pessoal, na janela aí de 5, 6 anos, eu estaria bem comprado ainda em Bolsa Brasileira. O câmbio com juros aqui no Brasil alto, o real tende a se fortalecer, mas também não é algo sustentável, né? Os juros nesse patamar por mais alguns anos vai quebrar o país, porque se o governo está se endividando a 15% ao ano, ele suga os recursos de toda a economia. Tem muita empresa da Bolsa que não tem o ROIC maior do que os 15% que o governo está oferecendo. E a empresa só vai se endividar, só vai conseguir atrair dívida a 17%, 18% ao ano, que já acaba virando uma dívida cara. Bom que minha resposta vai ser completamente diferente. Mas eu daria o call na Bolsa Brasileira. Boa. O dólar é difícil, cara. Eu vou quebrar a cara. Eu vou acabar quebrando a cara e eu vou ficar me isentar de dar opinião sobre o dólar. Tá mantido. O dólar tá no preço, segundo ele. Eu nunca me arrependi de ter mandado $1 lá pra fora, cara. Eu vou responder dessa forma, tá? Eu comecei lá em 2014, né? Depois fiz mais aporte em 2016, faço até hoje. Começou lá com 2 e pouco, depois 3 e pouco. Tal. Cara, nunca parou de subir. Pode ser que apareça um tempo, uma janela aí de oportunidade que nem a gente está tendo, parece que está tendo aí agora, né? Não por questões internas, mas por questões americanas ali, que está tendo realmente uma mudança aí no comércio, né? Então, eles estão interessados também na desvalorização do dólar. Então, assim, o dólar está desvalorizando, não é o real que está se valorizando, né? Então, eu acho que é uma janela de oportunidade, tá? Como eu falei, se você for pegar a média, o dólar sobe em média aí uns 6, 7% ao ano frente ao real. Esse ano a gente está caindo quase 10%. Então, questões de probabilidade aí, né? Eu acho que é uma ótima janela para você ter dólar. Eu acho que pode ser que vá um pouquinho mais para baixo, mas assim, eu acho que é daí para cima, tá? Principalmente com a eleição chegando,
com, né, enfim, governo impopular, vai ter que fazer caridade com chapéu alheio, né, com o nosso chapéu. Fiscal, enfim, a parte do dólar eu acho que é isso, tá? Eu vejo oportunidade de... E a parte da Bolsa do Brasil é aquilo que eu falei há um tempo. O ambiente de negócio aqui é ruim, sabe? A gente está falando de longo prazo. Quer investir, cara? Hoje é tão fácil abrir uma conta nos Estados Unidos e investir em empresas realmente. Você vai investir nas maiores do mundo, nas empresas que, inclusive, que você usa. Você acorda hoje, desliga o despertador no seu iPhone, né? Da Apple. Né? Aí depois vai para o WhatsApp, que é da Meta, né? Aí vai tomar um café. Enfim, tudo ou tem dólar ou tem empresa americana. Pegar um Uber, assistir Netflix, comer McDonald's. Sabe? Você tem que investir nessas empresas. Se transportar. O poder de multiplicação de capital em empresas dessas. Por quê? Porque é um ambiente de negócio muito melhor. Então, assim, eu prefiro renda variável lá fora. Sim. E é o que eu faço para mim, né? É onde eu tive os melhores desempenhos, né? Minhas 10 baggers aí, quem fala, né? Inclusive esse ano, enfim. E bolsa no Brasil é muito complicado. Eu acho que eu só compraria bolsa no Brasil num cenário desse aí, de múltiplos espremidos, com, assim, uma possibilidade de uma mudança de governo, tá? Mas, assim, com uma parte pequena da sua carteira e numa mentalidade mais de trading, né? De você pegar aquele negócio. O Brasil, sempre que você achar que ele vai virar uma Venezuela... A gente fala, é uma janela, mais do que um investimento a longo prazo. Quando você achar que vai virar uma Suíça, você vende. Porque o Brasil fica transitando ali. Ele não piora tanto para chegar num nível de Venezuela, nem melhora tanto para chegar num nível de país desenvolvido. Então, é sempre esse trade aí, que assim, é o que eu percebo há mais de 20 anos no mercado. Né? Vou botar o meu na reta também, assim, vamos lá. O Brasil, na minha tese também, que eu levo para minha vida, é alocação curta, estratégica, pontual. E aí você tem que ter alguma tese, seja a tese do Barsi, por exemplo, que é uma tese de escolher empresas que paguem dividendos, porque é a única garantia que você tem no Brasil, que ele gera caixa, né, geradora de fluxo de caixa, que dá lucro, porque se você fosse ficar esperando uma empresa de crescimento, de growth, querendo imitar o modelo americano aqui, a chance de você se frustrar é muito grande, porque não tem um monte de VEG aqui, né, de empresas desse padrão, assim. Então, assim, você tem lá umas empresas como a Embraer aqui, que realmente são fora da curva, mas é muito difícil você encontrar... empresas extremamente competitivas comparando com o mercado americano. E o dólar... Perfeito. Cara, o dólar, obviamente, ele vai estar sempre barato, porque se você perguntar, o ChatGPT, que é bem prático aí, de 94 para cá, de quando o real foi criado, porque antes do real é complicado fazer essa análise, por outros motivos. De lá para cá, é 6 a 7% ao ano, como o Léo colocou, de desvalorização em relação ao dólar. Então, assim... Não importa se estão te entregando 13%, 14% ao ano aqui no Brasil, você tem que descontar o câmbio médio. Perfeito. Ano passado foi 22%, 23% de valorização do dólar em cima do real. Se passar aí 2, 3 anos ainda com o jeito que está acontecendo esse ano, continua a média mantida. Perfeito. Então tudo depende da janela do investidor. Se ela é para mais, para médio e para longo prazo, ele não tem que se preocupar com o dólar de hoje, de amanhã ou de depois. Ele tem que fazer alocações constantes e a reserva de emergência, que é o que ele tem aqui no Brasil, e aquele dinheiro para fazer resgate... em ativos extremamente líquidos. O que é que tem de bom aqui mesmo para operar no Brasil? Juros e inflação. Entendeu? Se você tem um know-how, a gente tem um know-how técnico em casa para o cliente mais arrojado, a gente vai colocar, assim, alocações pontuais em bons fundos, em bons ETFs de Brasil e tal, mas, assim, voltando, eu concordo com esse ponto que se você enxerga aqui que tem uma renda fixa bacana aqui e tem empresas de crescimento e de dividendos lá fora, você... a maior parte do seu patrimônio pode estar nessa linha, né? Sim, e tem outra coisa também que é o seguinte... tem teses que você não acha na Bolsa do Brasil. Acho que as teses principais de multiplicação de capital, que estão em tecnologia, né, novas tecnologias e tal, você não acha na nossa Bolsa. Aqui é commodity, o Brasil é um fazendão, né? Você tem aqui a parte agro, forte, commodity, que... Tudo bem, pode te dar uma rentabilidade, são empresas mais sólidas, tal, mas não tem multiplicação de capital como você tem lá fora, sabe? Como é que você vai achar uma tese de urânio, ou a tese de bateria em estado sólido, ou sabe? Você não acha que a tecnologia AI, né? Sim. Onde é que você vai comprar AI aqui? Né? Até pegando um teorema austríaco, que é a teoria do capital, que é aquilo que você tem que fazer investimentos indiretos para você aumentar a sua produtividade, que é basicamente investir em bem de capital.
setores são capital intensivo, eles exigem um tempo de maturação, então às vezes a empresa vai passar a investir, vai investir por 10 anos em bens de capital, em desenvolvimento de tecnologia, e para que ela consiga fazer isso, ela precisa de um cenário de juros baixos e uma economia estável, né? Aqui no Brasil, o capital é caro, eu falo, bem de capital é caro, e os juros são altos, né? Então, é natural que você vai ter empresas de tecnologia, que são setores capital intensivo, muito mais desenvolvidos nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? Infelizmente. E hoje não tem mais desculpa de não investir, tá muito fácil, sabe? Na minha época, quando eu abri minha conta lá, na corretora, em 2013, 2014... Pô, era papel, assinava, tirava foto, mandava 2 semanas para abrir a conta, enfim. Hoje, sei lá, 2 dias aí você resolve isso, né? Verdade. Estamos chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo, como eu coloquei, que se deixar a gente vai longe. E para quem está assistindo a gente e quiser conhecer mais a metodologia, o racional, e possivelmente se tornar nosso cliente, parceiro do grupo da Guardian, vai ser o maior prazer. Temos aí a nossa página da Guardian no Instagram. Tem o perfil da Nanda Guardian também no Instagram. E o canal que fez essa empresa chegar onde ela chegou, que é o canal da Nanda Guardian no YouTube. Então, espero vocês lá e torço para que vocês assistam os nossos vídeos, entendam um pouco mais, venham conversar com a gente, que a gente tem muito mais para falar. E foi um prazer estar com vocês, meus amigos e colegas. Realmente foi todo meu. É muito bom trabalhar com pessoas inteligentes, dedicadas, que estudam e que têm esse background acadêmico que é tão prazeroso para a gente levar para nossas carteiras. Não, o prazer foi nosso. Obrigado pela oportunidade, João. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.